Olá pessoal, a pedido do Matheus, eu estou gravando esse vídeo como um complemento à playlist de vídeos sobre a criação do nosso projeto final. Basicamente esse vídeo tem o propósito de ensinar como que você instala o Workbench para que a gente tenha um localhost para trabalhar inicialmente e posteriormente também vou ensinar a vocês fazerem a conexão do Workbench com um banco de dados em nuvem, no caso a Aven, que foi o que o Matheus mostrou em aula, na sala de aula. E também vou mostrar o que você tem que alterar na sua stream de conexão, na aplicação, para que funcione a conexão com o banco de dados em nuvem. Primeiramente, mostrando como que você instala o Workbench. Você pode instalar o Workbench, no caso a IDE, né, a interface do Workbench diretamente? Pode, só que você instalando ela sozinha, você não consegue utilizar o MySQL. Você tem que instalar o MySQL também. Você pode instalar os dois individualmente, vai dar certo, mas eu recomendo que você instale tudo junto. E existe um instalador para isso que deixa tudo mais fácil. E o nome desse instalador, né, que você vai ter que pesquisar para baixar, é MySQL Installer for Windows. E você clica nesse primeiro link aqui, né, MySQL Developer Zone, download MySQL Installer. E você vai instalar essa segunda opção aqui, que é para habilitar instalar offline. Aí você clica em download e você pode fazer o login com a Oracle aqui, mas não precisa. Você clica aqui em No Thanks, Just Start My Download, que aí já vai baixar o que você precisa, né? Aí depois que você instalar ele, né, você vai clicar para abrir, ele já baixa direto, ele não é um arquivo zipado, né? Você vai clicar, dá dois cliques aqui. E vai ser um next, 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 só que tem algumas coisinhas, tem algumas opções que a gente tem que selecionar e uma senha que a gente tem que lembrar, que é muito importante. Então eu vou mostrar para vocês quais são as partes importantes do passo a passo da instalação. Quando vocês abrirem ele, vocês vão se deparar nessa tela aqui, que a gente seleciona o que a gente vai querer instalar. Se vai ser só coisas para servidor, só coisas para cliente, customizados, você vai escolher o que você vai instalar. Eu recomendo que você instale o full. Embora a gente não vai utilizar todas as features do MySQL aqui, né, que esse instalador proporciona, posteriormente você pode utilizar. Então, eu recomendo que você já instale o full, que aí já fica tudo certo. Aí você vai clicar em Next aqui, nessa primeira opção, depois de selecionar o full. Aqui, você só vai clicar em Execute, ele basicamente vai falar o que vai ser instalado, né? Você só clica em Execute, depois Next. Aí aqui, ele vai de novo falar quais são as coisas do MySQL que vão ser instaladas. Você clica em Execute, depois Next. Aqui você vai selecionar qual é o tipo de configuração, para que você está instalando. Se é para servidor ou se é para desenvolvimento, né? No caso, você vai selecionar a opção Development Computer. E depois de selecionar, não precisa mexer nada na conectividade, né? Que por padrão ele vai deixar a porta 3306, né? E beleza, você clica em Next. Aqui você vai selecionar a primeira opção e clicar em Next também. Certo. Aí aqui que é a parte mais importante, que é a senha que você tem que guardar. Aqui você vai setar a senha do seu localhost. Então é muito importante que você não esqueça essa senha, porque você vai precisar dela tanto para acessar o seu banco de dados pela primeira vez, como também para fazer a conexão com a sua aplicação. Então, a senha que você colocar aqui, não esqueça, tá? Aí depois que você colocar a sua senha, você clica em Next, né? Colocar ela aqui no Repeat. Certo. Depois disso, você vai clicar em Next também, aqui não precisa alterar nada. Aqui é sobre a permissão, você dá a permissão total. Depois clica em Next. E aqui você vai aplicar as configurações que você colocou. Você só vai colocar Execute e pronto. O MySQL foi instalado. O MySQL e a IDE. Depois disso, quando você abrir o Workbench, né, ele já vai estar instalado, você já vai abrir ele e vai ter essa conexão Local Instance MySQL 80. E para abrir ela pela primeira vez, você tem que colocar aquela senha que você colocou naquele passo da instalação.
Então, depois que você fizer a instalação e tiver, né, o localhost para trabalhar, você já pode seguir o tutorial do Matheus e fazer o linking do seu projeto com o localhost. Porém, se você quiser fazer com que o seu banco de dados, né, seja na nuvem, né, facilitando, por exemplo, você ter um amiguinho, o seu amiguinho acessar esse seu projeto, né, tipo clonar no GitHub e depois ele já vai ter o projeto certo sem precisar linkar com um banco de dados local dele. Aí você vai ter que fazer a conexão com um banco de dados na nuvem, né, que no caso a gente vai utilizar a Aven para fazer. E para fazer isso, você tem que primeiro vir aqui, né, pesquisar Aven, e você entra no site da Aven. Entrando aqui, né, você vai ter que criar uma conta, caso você já não tenha criado. Certo, entrando aqui na Aven, eu vou colocar como um projeto pessoal, né? Aí você só vai selecionar as opções, né, para que você vai utilizar, né? Certo, eu movi minha câmera para mostrar certinho como é que faz o passo a passo agora. Quando você chegar nessa tela, você vai vir aqui em Create Service, para a gente criar o nosso banco de dados. E você seleciona a opção MySQL. A gente coloca, né, opção de graça, servidor coloca North America, e aqui é o nome. Você pode até colocar outro nome, só que ele é um pouquinho chatinho em questão de nomeação. Então, eu recomendo deixar no padrão mesmo, para ficar sem dor de cabeça. Aí você clica aqui em Create Service. E agora, a gente tem que esperar, cerca assim, de uns 5, 10 minutos, até que essa barrinha aqui, né, esse círculo, esse rebuilding, fale que está pronto. Aí ele vai ficar verde. Depois de uns bons 10 minutos, deu certo essa barrinha de carregamento. E quando aparecer esse running, quer dizer que o seu servidor está online e você pode fazer a conexão desse seu banco de dados com o Workbench. E vou mostrar para vocês onde a gente faz essa conexão, né? Assim que você abre o Workbench, você vai clicar nesse maisinho aqui para você fazer uma nova conexão. E você vai precisar dessas informações, que no caso é hostname, porta, username, senha e desse SSL. Eu vou anotar tudo num bloco de notas e depois vou passar para lá. Mas você pode fazer simultaneamente. Ir passando para lá, vindo aqui, pega e passa para lá. Mas beleza. Eu vou deixar um em cada página. Fica mais fácil de ver. Então primeiro, o host, que no caso lá está escrito hostname, é esse host aqui. Aí você copia. O user é esse avinadmin. A porta vai ser essa aqui. Se você configurou com o servidor em outra região, pode ser que esteja diferente, né? Mas é só copiar a sua porta. E a senha vai ser essa senha gigantesca, que por padrão ela fica assim, né? Mas vai ser essa senha gigantesca aqui. Toma cuidado para não copiar caractere vazio, porque pode dar uma senha errada. E por fim, a gente precisa do SSL, né, que é basicamente um método de conexão segura com esse nosso banco de dados. E para você acessar, né, para você conseguir acessar, você tem que ter esse CA Certificate. E isso é um arquivo que a gente baixa, né, que são essas linhas e linhas de letras aqui. Baixando ele, você tem que deixar ele em algum local do seu explorador de arquivos que seja fácil de encontrar, porque a gente precisa dele para fazer a conexão. Então eu vou deixar aqui em downloads mesmo, mas você pode colocar em qualquer outro local que seja fácil de encontrar. Aí agora, com essas informações e com esse CA Certificate baixado, a gente pode fazer a nossa conexão. Aí de novo, né, você vem aqui em mais e a gente vai colocar as informações aqui. Então, no caso, o host
eu copiar exatamente a quantidade de caractere. Host você coloca em hostname. A porta, você coloca a porta que você copiou. Username, você coloca aquele AV na admin. Agora a senha, você coloca a sua senha. Você clica aqui em Store in Vault. E de novo, toma cuidado para não copiar o caractere em branco. E você vem aqui em SSL, e é aqui que a gente vai colocar aquele arquivo que a gente baixou. Você vai colocar aqui nessa primeira opção em Require. E aqui em CSL CA File, você vai clicar nos 6 pontinhos e vai procurar o local que você baixou o arquivo CA. Certo. Depois disso, você primeiramente clica em Test Connection. E se tudo correu bem, se você colocou as informações corretamente aqui, é para dar certo a conexão e aparecer essa mensagem de sucesso. E depois você coloca em OK. Tive um pequeno errinho aqui. Eu esqueci de colocar um nome para essa conexão. Aí você pode colocar um nome conforme o seu projeto. Por exemplo, o meu projeto é sobre livros. Eu posso colocar Projeto Livros. E agora a gente tem o nosso banco de dados no Workbench. Então, por fim, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que alterar na nossa classe Conecta Banco, que o Matheus ensina durante os vídeos como que a gente faz, para que a gente faça a conexão com o banco na nuvem. Basicamente, a única coisa que a gente tem que alterar é a nossa string de conexão, né, que é exatamente aqui dentro. Ela está falando um endereço, a gente tem que falar outro. Bem simples, a gente não tem que alterar mais nada sem ser isso. E então, para que fique mais fácil, eu vou deixar uma colinha na descrição do vídeo, mas basicamente é isso aqui. A gente coloca server, né, que é o nosso host, a porta, o nome do banco de dados, o user ID, a senha, e a gente coloca SSL mode igual required. Então, eu vou copiar essas informações aqui devagarinho, né? Então, server igual a seu host. Aí você vai lá no seu banco de dados, vem aqui no host, copia e cola aqui. Porta, a sua porta. Então, você vai lá, copia a sua porta e cola aqui. Database, você vai lá, olha o nome do seu database, copia e cola aqui. User ID, você vai lá, copia o user ID, né, o admin e coloca aqui. O password, você vai lá, copia sua senha e cola ela aqui. E por fim, vai ter SSL mode igual required. Agora eu vou demonstrar para vocês, né, o teste prático. Eu só vou colocar um outro servidor que eu fiz em outra conta, porque ele já está com o banco de dados da minha aplicação. E esse que eu criei agora ele não tem. Mas basicamente é a mesma coisa, né, só que com um servidor diferente. Então você pega aquela string que a gente completou e você vai colocar dentro dessa conexão aqui. Esqueci de copiar as aspas. Aí então, se tudo correu bem, quando você iniciar, a minha aplicação não está pronta ainda, né? Mas por exemplo, vou fazer um teste aqui.
Quando você ir, né, quando você for lá no seu Workbench, na sua conexão na nuvem, é para as alterações que você fez estarem salvas aqui no seu banco de dados. Aqui, teste aula, então deu certinho a conexão.